Segunda-feira, 5 de junho de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre tudo o que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo. Os resultados de duas pesquisas da Edison Research sobre podcasts nos Estados Unidos, uma parceria entre o Grupo Globo e a Óbvios e a autobiografia da Rita Lee em formato de podcast estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 18ª edição do Cast News. Essa semana nós vimos a divulgação pela empresa de pesquisa Edison Research dos resultados de duas pesquisas relacionadas a podcasts nos Estados Unidos. A primeira delas lista as 30 principais redes de podcast americanas. Essa classificação das redes é determinada pelo alcance total da audiência dos programas e não a plataforma ou aplicativo que os ouvintes usam para acessar os podcasts. Os 3 primeiros lugares do ranking foram ocupados pelo Spotify, a SiriusXM Podcast Network e a iHeartRadio. A outra pesquisa levantada pela empresa foi sobre o alcance dos podcasts mais populares dos Estados Unidos. Não foi uma grande surpresa, mas o relatório mostrou que a maioria do público de podcasts se concentra na superfície da podosfera americana. Os 1.000 podcasts mais bem-sucedidos do país alcançam cerca de 81% dos ouvintes semanais e a sobra de 19% dos ouvintes é dividida entre todos os outros podcasts menores e também trabalhos independentes. Lembrando aqui que o Edison Podcast Metrics é o único serviço de medição de podcast que avalia o tamanho relativo da audiência e também a demografia de todas as redes de podcast nos Estados Unidos. Você pode entrar agora em castnews.com.br e conferir em detalhes os resultados das duas pesquisas. E a Quill Podcasting, uma empresa canadense de criação e gerenciamento de podcasts, realizou o seu prêmio anual de podcast, que reconhece os talentos e a criatividade no setor do podcasting. Os vencedores foram premiados em 19 categorias, incluindo Melhor Podcast do Ano, Melhor Novo Podcast e Podcast Corporativo do Ano. A premiação da Quill também celebrou empresas, agências e produtos que estão fazendo diferença significativa na nossa indústria. É um material de análise muito bom para quem procura inspiração de conteúdos e formatos para aplicar no próprio podcast. É sempre interessante a gente ver o que está funcionando para os outros produtores de conteúdo para ver se funciona para o nosso nicho também. A lista de premiados está disponível na íntegra no portal da Quill. E enquanto alguns executivos desavisados de marketing estão questionando se o podcast já teria alcançado o máximo do seu potencial, o CEO da iHeartMedia, Bob Pittman, respondeu com muita elegância, destacando que existe um aumento contínuo da audiência e do consumo de podcasts. Ele também falou que os podcasts estão superando outros meios de comunicação e que não existe no momento qualquer previsão desse crescimento desacelerar. Vale também lembrar que a iHeartMedia é uma empresa líder de mídia e entretenimento nos Estados Unidos que tem uma forte presença tanto no rádio tradicional quanto no mercado de podcasts. A divisão de podcast deles, inclusive, teve um crescimento de receita de 2 dígitos no último ano, isso num mercado que só agora está entendendo o potencial da publicidade em podcasts. Então parece que o Bob tem um ponto importante aí. Ainda em notícias da semana, o portal jornalístico e de entretenimento NSC Total lançou uma pesquisa para entender os hábitos de consumo de notícias no estado de Santa Catarina.
A intenção da pesquisa é entender especialmente sobre as preferências dos ouvintes catarinenses em relação a podcasts jornalísticos, considerando que 2 dos 5 programas mais ouvidos no Brasil em 2022 foram da categoria Notícias. O portal NSC destacou que os ouvintes consideram os podcasts uma fonte confiável de notícias e informações e a pesquisa está de pé lá no site deles. Então, se você quer participar da pesquisa e é de Santa Catarina, não deixe de acessar o NSC Total e deixar a sua contribuição. A plataforma americana Rady, agregadora de notícias para pessoas pretas, expandiu o seu aplicativo para incluir o acesso a mais de 2.000 podcasters negros. Com a nova seção de podcasts, os usuários podem ouvir, compartilhar e salvar o conteúdo dos seus podcasters favoritos, focados nos temas importantes para a comunidade negra. O aplicativo Rady está disponível para download na Apple Store e no Google Play, mas como é um portal americano, lembrando, só em inglês. E alguns episódios depois da gente noticiar que a BBC estava questionando a duração de vida dos podcasts independentes, a Why Now e o Verbal Diorama se uniram para lançar o primeiro Independent Podcast Awards, um prêmio inédito para podcasts independentes no Reino Unido e na Irlanda. Com o objetivo de celebrar o talento dos podcasters que produzem de forma independente e sem apoio financeiro, o evento vai ter mais de 18 categorias em que os podcasts vão poder concorrer. A cerimônia de premiação vai acontecer em Londres, no dia 12 de outubro, com o apoio da Podbible e o patrocínio de várias empresas. Os juízes e o conselho consultivo da premiação vão ser anunciados em breve e a gente traz essa notícia aqui para você assim que ela sair. E mais... Uma nova parceria formada na última semana integrou as marcas da Óbvios ao portfólio digital da Globo. A junção inclui podcasts populares, como, por exemplo, o Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, e perfis nas redes sociais também. Os programas da marca agora vão ser disponibilizados no Globoplay e outras plataformas digitais da Globo, com exclusividade na venda de espaço publicitário. Além disso, está previsto para o segundo semestre de 2023 o lançamento do videocast do Bom Dia Óbvios. Essa parceria está prometendo trazer uma nova dinâmica para a grade de conteúdos da Óbvios, então vamos acompanhar para ver os próximos capítulos da marca. E é claro que essa semana a gente também traz dicas para produtores de podcast que querem sempre melhorar o seu programa. O tema dessa vez é como fidelizar os ouvintes do seu podcast. O artigo da Isabela Nicolau tem 5 dicas básicas, mas que fazem total a diferença. Conheça o seu público-alvo, ofereça um bom conteúdo, capriche na qualidade, publique de forma consistente e interaja com a sua audiência. Lógico que lá no post tem a instrução completa de como essas estratégias podem impulsionar o sucesso do seu podcast e criar uma experiência única para os seus ouvintes. Então não perca tempo e acesse agora castnews.com.br. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. No último sábado, dia 3 de junho, a Nabecast e a ONG Refavela, que é a rede de favelas de Pernambuco, promoveram juntos um evento internacional sobre impactos positivos do podcast na vida de produtores, ouvintes e comunidades. O encontro, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, contou com a participação de produtores brasileiros ao redor do mundo, com nomes de peso como Patrícia Ramos, Ananda Garcia, Maristela Rosa, Márcio Dornelas e, é claro, o host Carlinhos Vilaronga. A conversa passou desde a vida nas comunidades até orientações para quem está começando na produção de podcasts, dicas, insights, enfim, foi um papo realmente muito legal e o conteúdo da live está lá disponível, vale muito a pena conferir na íntegra.
E a gente vai ter um momento mole no episódio de hoje, ó. Tem podcast sendo lançado de dentro da prisão, domiciliar, mas sim. Eu tô falando do novo podcast da Anna Delvey, a golpista que inspirou a série Inventando Anna, da Netflix, que tá detida em casa desde 2021. Pra quem não tá familiarizado com o nome, a Anna Delvey é aquela golpista russa que convenceu todo mundo que ela era uma socialite entre os anos de 2013 e 2017. E que usou da influência que ela teve com essa mentira para enganar pessoas, incluindo os verdadeiros socialites nova-iorquinos. O podcast semanal, que vai se chamar The Anna Delvey Show, vai ser gravado no apartamento da Anna, onde ela vai conversar com convidados famosos, destrinchando questões de quebra de regras e o conceito de certo e errado em 2023. O podcast tem o apoio da Audio Up e da Audio Boom, que vai fazer a distribuição e também a publicidade do programa. Então, embora a gente ainda não saiba a data oficial de lançamento, já tem trailer disponível no canal do YouTube e da Audio Up. Sobre lançamentos... Nessa última semana foi lançado o podcast da autobiografia da Rita Lee, chamado Rita Lee, Outra Autobiografia. O podcast é um complemento ao conteúdo do livro de memórias lançado no dia 22 de maio e traz tópicos inéditos e convidados especiais. O programa é conduzido pelos jornalistas Astrid Fontinelli e Guilherme Samora, que esperam que o projeto desperte o interesse dos ouvintes para a leitura do livro e que também querem oferecer uma experiência mais próxima do universo da nossa eterna diva Rita Lee. O podcast já está disponível nas principais plataformas de áudio e o lançamento dos episódios está sendo feito nas segundas-feiras, assim como o Cast News. Então, hoje mesmo já está saindo o 3º episódio do podcast. Não deixa de conferir. E na recomendação dessa semana, eu tenho o prazer de trazer um podcast que faz parte do coletivo #MulheresPodcasters, que está aí na função diária de fazer da podosfera brasileira um lugar mais diverso e inclusivo. Se você quer mergulhar no mundo da tecnologia sob a perspectiva feminina, o Emílias Podcast é indispensável. O Emílias é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde acontecem entrevistas muito bacanas com várias mulheres influentes no campo da computação. Nessas conversas, são explorados temas como as motivações e os desafios enfrentados por essas profissionais, perspectivas dessas mulheres da computação e insights úteis para quem trabalha na área. Os episódios serão lançados quinzenalmente no Spotify e em alguns episódios tem até vídeo. Caso você faça parte aí do time que prefere assistir podcast, você pode curtir lá. Então não deixa de conferir o trabalho das meninas e de quebra aprender mais sobre tecnologia. E nessa última semana saiu a data da próxima edição do iPod, um encontro de produtores e ouvintes de podcast em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento desse ano, o iPod Reencontros e Recomeços, vai acontecer no dia 8 de julho no Bar da Esquina, que fica na Rua Sergipe, número 146, no centro de BH. Então, se você é de Belo Horizonte, Contagem ou região, já marca na sua agenda que no dia 8 de julho seu encontro é com outros podcasters na iPod. E não se preocupa que a gente está avisando com antecedência para você se programar, mas quando estiver mais perto da data, a gente vai te lembrar do evento aqui no Cast News mais uma vez. E não se esqueça que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News, sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos. Manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que elas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. E além disso, você pode também mandar uma pequena apresentação do seu podcast e se ele for escolhido, vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 18ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e também assinar a nossa newsletter semanal em castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer, espalha o link desse episódio nas suas redes sociais, assina o feed do podcast no agregador da sua preferência para você poder receber em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados pontualmente toda segunda-feira às 7 horas da manhã.
Você também pode colaborar com a gente mandando seu feedback e as suas sugestões de pauta, seja nos comentários do site, interagindo nas redes sociais, ou também para o e-mail podcast@castnews.com.br. Segue também @castnewsbr no Instagram e no Twitter. E entra no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para você poder receber as notícias diariamente assim que elas são publicadas no nosso portal. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Isabela Nicolau, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.